o simples tem que ser excelente. E às vezes, na odontologia, a gente já está fazendo um monte de coisa complexa, a gente já está fazendo um monte de outras coisas, estamos fazendo facetas, estamos fazendo cirurgias, reabilitações complexas, mas aquilo que é o simples, que é o mais básico, a gente não está fazendo. E a gente não está fazendo do jeito que deveria. E se a gente não está fazendo assim do jeito que poderia estar melhor, a gente não deveria estar fazendo coisas tão complexas se aquilo que é o básico não está bom. E esta é a proposta do Peristart Profilaxia Apaixonante. Se você não consegue nem fazer aquilo que é o básico do básico, que é uma profilaxia muito bem feita, talvez não dê para a gente conseguir fazer alguma outra coisa melhor mais para frente. A gente tem que conseguir fazer uma profilaxia super top, maravilhosa, envolvente, para o paciente entender o quanto isso é valioso. A gente está deixando de fazer aquilo que é o mais básico da odontologia, que é a prevenção, que é a orientação do paciente para fazer coisas complicadas. Mas daqui eu quero continuar pensando assim, olha, por que está tão difícil da gente fazer tudo isso? Porque talvez as ideias antigas da periodontia ainda estejam te atrapalhando. Que ideias antigas? Tem gente que ainda pensa que a gente tem que correr atrás da placa bacteriana, que todas as doenças bucais são causadas por conta da placa bacteriana. E não é exatamente isso. Esta não é toda a verdade. Por quê? Houve um período onde se falava sobre a placa bacteriana e placa bacteriana era tudo, simplesmente era tudo, e desde que Lê falou que placa bacteriana acabava causando uma inflamação gengival e nesta inflamação gengival acabava inflamando e isso causava doença, tudo isso acabava fazendo as pessoas pensarem que tudo que a pessoa tinha era voltado a isso. Todos os problemas eram voltados à tal da placa bacteriana. Até que esses conceitos foram evoluindo e a gente começou a chegar ao entendimento que não é só exatamente isso. Porque se fosse assim, tem gente que tem uma excelente higiene bucal, mas tem cárie. Tem gente que tem excelente higiene bucal e tem doença periodontal. Então, isso simplesmente não respondia tudo. E aí, essas ideias antigas de que, então, se toda placa bacteriana é toda a única causadora de doença periodontal, esta ideia antiga te trava, porque você fica pensando ou entendendo que placa bacteriana causa doença. Isso atrapalha, porque não é só isso. E aí a gente começa a entrar numa situação de perseguição à doença periodontal. E persegue, e a gente começa a ficar achando que, por conta disso começa a ter problema, e a gente persegue a placa bacteriana e viramos aquilo que se chamou na década de 60, 80 de evangelistas da placa, que é quando os dentistas começavam a ir atrás de toda a placa bacteriana. Toda placa bacteriana era toda causadora de tudo. Tudo era culpa da placa bacteriana. E porque tudo era culpa de lá, tudo era lá. E aí o que aconteceu? Os dentistas viraram chatos. A gente virou um chato de marca maior. Porque, vou lá na doutora, eu vou tomar bronca. Por que vou tomar bronca? Porque a minha higiene não está perfeita, porque não está muito boa. E aí o paciente, além de todo o procedimento desagradável, ele começa a entender que não é tão bom ir ao dentista. E isso começa a se tornar aversivo, porque vai tomar bronca. Outro motivo que vai tornar isso aversivo é a gente começar a entender de que tem que fazer instrumentação e tem que fazer instrumentação manual, e nesta instrumentação manual, correndo atrás de tudo, isso começa a ser muito doloroso e sofrido. E é por conta disso que tudo isso acabou tornando tudo assim, sofrido, complicado, e essas ideias antigas da periodontia estão te atrapalhando. Porque tudo começa a ficar muito difícil, tudo começa a ficar judiado, tudo começa a ficar complicado, e talvez você esteja fazendo uma odontologia maravilhosa, uma profilaxia maravilhosa, mas pautadas em ideias antigas. Numa coisa de que talvez você tenha aprendido que profilaxia ou limpezinha seja uma coisa para você fazer o diagnóstico de cárie. E se é só para fazer diagnóstico de cárie, é só isso. E no que é só isso é muito pouco.
E isso não vale. Qual a mudança que vai fazer? Outra ideia antiga é sobre a precificação. E quando a profilaxia ela tem o simples objetivo de tirar a placa bacteriana para fazer o diagnóstico, é muito pouco. Se você está preso a uma ideia antiga de que a gente vai fazer uma precificação através do método de nós encontrarmos mais ou menos qual é o preço médio do mercado, você está precificando de um jeito que não te valoriza. Você está precificando de um jeito que, se o vizinho da esquina faz uma profilaxia do jeito dele, e se o preço dele é aquele tanto, você não vai poder cobrar muito mais. Se você está caindo, às vezes, na armadilha de que a profilaxia está incluída na consulta, então a profilaxia não vale, porque ela está incluída na consulta, porque eu preciso tirar a placa bacteriana para enxergar a cárie, ou o cálculo, ou o que quer que seja. Então é uma coisa assim, tão corriqueira, tão commodity, tão assim, tem que fazer e não vale nada, que ela não vale nada, que daí o paciente não vai querer pagar pela profilaxia. Se aquilo é dado de brinde, de graça, aquilo não vai ser valorizado. E estas são as ideias antigas. Precificação, o método de precificação, através da experiência pregressa do produto ou serviço, o método de precificação com base no que a média das pessoas está funcionando, não está praticando, não funciona para a periodontia, porque ela não te favorece. E aí você não consegue valorizar. Talvez você esteja com ideias antigas de precificação também, que é mais ou menos você fazer o preço com base no custo. Ora, se a pério tem o custo tão baixo como, olha, quanto custa para fazer uma periodontia? A periodontia custa luva, gaze, pasta profilática, ultrassom, não custa nada. Como é que a precificação vai estar baseada numa coisa que não custa nada se ela vale muito? Então, nós não precificamos com base nesses dois métodos que existem, mas essas são ideias inadequadas para a periodontia. E se você tiver a fim de um método que te oriente como você vai fazer para acertar e fazer uma periodontia diferente, é o PeriStart que a gente recomenda. É um curso introdutório onde a gente vai ensinar como você vai fazer uma profilaxia apaixonante. Eu vou ensinar você a contar histórias específicas para a profilaxia, para que o paciente entenda de uma vez por todas o quão é importante que ele consiga fazer essa profilaxia. E vou dizer uma outra coisa, porque a limpezinha de todos os dias está te derrubando? A limpezinha de todos os dias te derruba, porque se o vizinho faz uma limpezinha e você vai fazer uma profilaxia diferenciada, a limpezinha do vizinho ela é barata e a sua é cara, porque você resolve fazer uma coisa diferenciada. Então, cobrar mais caro não funciona. Mas o vizinho faz uma limpezinha. Aí o dentista começa a se vitimizar e começa a colocar a culpa no vizinho que faz uma limpezinha barata, porque o vizinho faz não sei o que lá, que o outro faz não sei o que lá. E aí você fica se vitimizando e no PeriStart a gente dá a virada para você. Aquilo que é o mais básico, aquilo que é cotidiano, aquilo que é rotineiro, aquilo que é dia a dia do consultório, vai ser feito de um jeito diferente. Porque a limpezinha te derruba se ela vira igual para todo mundo, se ela não tem diferencial. Para e pensa, se a sua limpezinha não tem diferencial, se ela é igual de todo mundo, se todo mundo faz a mesma coisa, se é tudo mais ou menos assim, não tem diferença e o próprio paciente entende por que eu vou pagar mais se ali vai ter de graça. Vai estar incluído na horta, está incluído no tratamento, por que é que eu vou pagar? E essa limpezinha te derruba. É uma limpezinha sem diferencial, é uma limpezinha que o paciente não sabe por que tem que fazer, e ele não volta. E ele não volta ou nunca mais, ou ele volta o dia que ele achar que ele precisa. E nesse dia que ele achar que ele precisa, e ele volta e acaba ficando assim, ele vem cheio de problema. Esta limpezinha definitivamente te derruba, porque ela não é valorizada, a gente não consegue transmitir valor para o paciente e o paciente vem o dia que ele quer cheio de problema, né? Porque chega de limpezinha. O movimento é #chega de limpezinha. É uma limpezinha que a gente pode até pensar que está fazendo uma limpezinha, mas se isso fosse tão efetivo, a gente não teria tanta doença cárie e não teria tanta doença periodontal.
isso ainda existe. Então, o que está acontecendo? Se por um lado a gente tem dentistas fazendo profilaxias e por outro lado a gente tem uma multidão, a população morrendo de doença cárie e doença periodontal. A nossa profilaxia talvez não esteja sendo capaz de transformar o paciente num paciente com saúde bucal. A proposta do movimento Chega de Limpezinha, do PerioStart, é a gente transformar você, dentista, num agente transformador de vidas através de uma profilaxia diferenciada, que vale a R$ 400 e que o paciente pague feliz, achando isso muito importante. Que você consiga fazer como um dentista PerioStarter, que ele falou que 40% do movimento do seu consultório já são de profilaxias. Porque a profilaxia tem a grande vantagem de ter recorrência. Por exemplo, eu tenho uma aluna ainda odontista, mas desde que ela começou a acompanhar o movimento PerioStart e o Periodiária, ela começou a ter um maior volume de pacientes de periodontia. Por quê? Ela é endodontista. E ela fala assim, pois é, mas a endodontia, ela é cara, porque uma lima está custando R$ 90. E o convênio não valoriza essa lima, e aí tem o custo do material, que um dia vai precisar trocar, que é caro e que o paciente vai fazendo uma vez e ele não volta mais, acabou ainda. E ela agora, como ela é uma dentista periodiária, ela consegue transformar isso em uma consulta para o paciente e o paciente volta periodicamente de uma maneira que ele consiga ter entendido perfeitamente a importância dele voltar e ele volta. E assim ela tem recorrência. E quem consegue fazer uma profilaxia sensacional, sem igual e apaixonante, consegue fazer com que todos os pacientes eles tragam seus familiares e amigos. Então vai trazer a esposa, vai trazer o marido, vai trazer o vizinho, vai trazer todo mundo. Porque olha, eu vou te indicar alguém realmente que faça uma coisa diferenciada. E é por isso que a gente tem que voltar ao básico. O básico tem que ser de excelência. Porque se o básico não for de excelência, de que adianta você começar a fazer um monte de coisa diferente se esse básico não está tão bem feito? Mas ele tem que ser assim, bem feito, porque às vezes o dentista cai numa dor de que eu faço uma limpezinha maravilhosa, mas essa limpeza maravilhosa eu quero valorizar e os dentistas e os pacientes falam, tá caro. Se você recebeu na cara que tá caro, é porque você não aprendeu a agregar valor no seu produto. Porque se dentistas conseguem agregar valor e fazer profilaxias de R$ 400 que valem a pena, porque isso é muito mais do que um tratamento, é uma transformação do paciente, é transformar o paciente cariativo num paciente que não tenha mais doenças bucais, um paciente que tem risco de doença periodontal ou grande formação de cálculo, num paciente estável que não tenha mais doença. Você não pagaria R$ 400 por um dentista que te dissesse que você não teria mais doença bucal, porque você vai conseguir controlar? Porque vai ter um método, um passo a passo do que vai fazer para que você não tenha mais problema? O passo a passo a gente sabe, mas como é que a gente faz para valorizar isso e fazer com que o paciente aceite? Esse é o movimento Chega de Limpezinha. Limpezinha não te ajuda, não agrega, te iguala para todo mundo, o paciente não entende, não valoriza o preço. Aí o que você faz para conseguir valer a pena a limpezinha? Você diminui o preço, encolhe o preço. No que você encolhe o preço, você desvaloriza ainda mais, porque você pensa que ele não está indo porque está caro, aí você encolhe o preço. E se você não tem o cuidado de conseguir fazer bem as contas do consultório, talvez nesse diminua o preço, você está tendo prejuízo. Que foi uma aluna que fez a conta, uma conta básica da Pério, que é o que eu ensino no Pério Diária, que é um curso mais completo, e nessa conta básica ela descobriu que se ela tivesse, enquanto ela está atendendo o convênio, ela está tendo prejuízo, ela perde, que em média ela tinha que fazer valer pelo menos R$ 60 numa hora de trabalho para conseguir pagar os custos do consultório. Imposto, férias, o período que você está parado, os gastos que você vai pagar com a equipe, a autoclave que gasta um monte de luz, o ar-condicionado que gasta um monte de energia. Tudo gasta, tudo gasta. Teria sido melhor não ter esterilizado, não ter atendido ninguém. Deixa o ar-condicionado desligado, deixa a autoclave desligada. Vai para casa, ficar com as crianças, do que fazer procedimentos que valham tão pouco. E o PerioStart é a possibilidade de você sair do convênio para você conseguir entrar no particular através de uma coisa cotidiana e rotineira que o convênio não tem como fazer. O convênio não tem como cobrir uma profilaxia apaixonante, que é aquela que eu coloco.
E aí pergunto para o paciente, profilaxia do convênio é mais ou menos igual marmita, tá? É básico, mata a fome, resolve, é bom. E aí, pergunto para o paciente, e aí, você quer comer marmita a vida toda? Você quer experimentar uma coisa diferente? Você quer experimentar algo diferente, uma experiência diferente? Porque a nova geração de millennials, que são os da nova era agora, eles pagam por uma experiência. E que, isso até minha secretária, uma de 25, outra de 30, elas falam assim, elas pagam mais para ir num lugar melhor, que tem um ambiente melhor para comer, porque elas não pagam só a comida. E elas sabem disso. E nesta geração dos mais novos, eles têm tanta clareza disso que nem sempre nós estamos sabendo. Transformar uma profilaxia num momento agradável é o diferencial. Conseguir transformar tudo aquilo que você vai fazer com que o paciente realmente entenda que vai ser diferente, que vai valer a pena, é o diferencial. Então, chega de limpezinha, porque esta limpezinha que ela te derruba, talvez você esteja perdendo dinheiro. E a cada paciente que chega, talvez teria sido melhor que não se atendesse. Volta para casa, fica com as crianças. Para de atender aquele convênio, porque da profilaxia apaixonante que você conseguir atender, nesse valor que eu vou ensinar você a precificar, você paga o curso inteiro. Isso vale toda a pena. Por que a pério é desvalorizada? Não caia nesses erros de pério desvalorizada. Sabe por que ela é desvalorizada? Porque ninguém aprendeu na faculdade, em nenhum lugar, como valorizar uma periodontia. A gente aprendeu como instrumenta, a gente aprendeu sobre placa bacteriana, a gente aprendeu sobre o cálculo, a gente aprendeu sobre doença. Mas quantas horas você aprendeu a precificar? Quantas horas você aprendeu a valorizar? Quantas horas você aprendeu a tornar um procedimento muito importante, capaz de transformar a vida do paciente em saúde, em manter os dentes na boca? E quanto mais baixa renda o paciente tem, quanto menor o orçamento, mais importante essa conversa de conscientização e convencimento de venda de uma profilaxia ou de uma manutenção preventiva. Porque esse peão que não vai ter dinheiro, nem às vezes de pagar uma PPR, muito menos de pagar uma endo e aquilo virar exo, ele deveria manter os dentes na boca. E como a gente não aprendeu em nenhum lugar como a gente valorizar o procedimento, como você vai abordar o paciente, o que você vai fazer para isso tornar diferente, aí tudo fica igual. E a gente continua com uma multidão de dentistas estudando bastante o lado técnico, mas a gente não aprende como a gente faz a venda. E é por isso que isso torna tão difícil. E é por isso que isso fica tão desvalorizado. E o problema nem é a culpa, assim, da universidade e tudo mais, mas existem regras da universidade. Como eu fui professora universitária, eu sei disso. Se a gente vai dar um curso de periodontia, é um curso de periodontia. E eu que sou especialista em periodontia, mestre em microbiologia, eu posso até ter um MBA em administração, mas eu não posso dar um curso misto onde eu mesma fale de ambas as coisas, porque meio assim, não pode, tem as regras para cumprir, mas eu posso compor um curso que eu vou chamar um outro professor da administração, e esse professor da administração vai preparar a melhor aula que ele tem, e ele vai colocar dentro da periodontia. Ou você vai ter aula de gestão dentro do curso de odontologia, se é que você teve ou não teve. Ou você vai ter um curso de gestão e administração dentro do seu curso de administração. O problema é que o professor da administração vai dar a melhor aula dele, que ele dá aula para a indústria, ele dá aula para o comércio, e nem sempre aquilo que ele sabe de gestão é aplicável para a odontologia. E quantas vezes eu já não assisti palestra, porque o meu marido é mestre, doutor e pós-doutor em administração e marketing, ele vivia falando para mim que tá tudo errado, tá tudo errado, e eu fui estudar. Quantas palestras eu assisti, perdi o meu tempo porque saí, ouvi uma série de coisas conceituais, do conceito da administração, do conceito do marketing, mas eu fiquei absolutamente sem resposta em não saber como é que eu vou juntar tudo isso daqui e aplicar numa coisa que funcione. E ainda se eu aplicasse, ia ser uma experiência, porque eu não sei se isso ia funcionar, porque eram conceitos. E no Pério Start, eu vou ensinar como fazer uma profilaxia apaixonante, que o seu paciente vai amar e que você vai ser o único, você vai sair da média, vai sair do commodity. Pério é desvalorizada porque a gente não aprende a valorizar e ponto final.
Porque a gente não aprende isso em lugar nenhum, porque a gente aprende como fazer pério, porque a gente aprende na faculdade que é assim que tem que fazer e é o técnico que é o perfeito, é isso que a gente vai fazer. Só que quem aprendeu em algum lugar como você vai pegar o técnico e vai associar para você conseguir transformar isso numa coisa que o paciente deseje, você vai transformar a pele numa coisa desejável, que vai ser a profilaxia apaixonante, que o paciente vai falar assim, tô apaixonado pela sua profilaxia, adoro isso, quero voltar, não tá na hora de voltar, doutora? É isso, porque o Pério Start e o Pério Diária são os dois únicos programas capazes de transformar a sua periodontia básica de todos os dias, do dia a dia, seja você especialista ou não, numa coisa que realmente traga resultados. Eu conheço gente que tem mestrado, doutorado, especialização e nenhum programa vai fazer com que você consiga aprender a vender e valorizar a periodontia, porque o problema é a valorização, não é saber fazer. Por quê? Vai saber fazer, aprende a fazer tudo isso nos cursos com os excelentes professores que tem nesse país, mas a forma de você conseguir valorizar isso e transformar isso, tanto em renda para você, quanto em benefício para o paciente, porque o seu paciente também não está entendendo. Tanto que ele não está entendendo que ele só volta quando tem problema. Aí você liga para ter problema e ele para o retorno ele não volta. Ele não volta porque ele não entendeu direito. E aí acaba ficando tudo igual. O Pério Start e o Pério Diária são dois dos meus programas capazes de unir aquilo que a gente faz do básico do todos os dias numa coisa diferenciada e valorizada. Você vai conseguir amplificar o seu faturamento com os pacientes que você tem. Com o seu próximo paciente, você já vai conseguir aplicar isso e vai fazer a diferença. E essa é a mágica do processo. E se você estiver perguntando qual que é a diferença entre o Pério Diária e o Pério Start, a diferença entre um e outro é que o Pério Diária, ele fala de um programa completo. Completão, fala de tratamento periodontal, doença periimplantar, diagnóstico de recessão, todos os produtos de higiene bucal, fala de gestão, fala de redes sociais, fala de scripts de venda sobre como você vai vender tudo da periodontia. Completo, completo, completo. Mas se você quer fazer um curso rápido, para você já conseguir dar uma guinada no final do ano, ele tem um preço que na primeira profilaxia apaixonante que você conseguir vender dentro do programa, você vai pagar o preço você vai pagar o que você investiu. E isso é o mais mágico. Não cai no erro de continuar fazendo tudo igual. Não cai no erro de conseguir continuar fazendo aquilo que você aprendeu na faculdade e você vai estar desvalorizado. Porque quem vai precificar é o convênio. Quem vai precificar é todo mundo, é o vizinho. Ou quem vai precificar é o seu paciente. Que todo mundo tem o direito de falar, tá caro. E aí ele vai achar que tá caro, ele não vai mais. E você tá sempre naquela situação achatada de desvalorização, trabalhando às 7 da manhã, às 7 da noite, sem tempo para a família, se desgastando, e não é isso que eu quero. Eu quero transformar, como eu já tenho conseguido transformar muitas pessoas. E que um outro motivo para a gente pensar numa profilaxia apaixonante é que a profilaxia é a sua assinatura. Eu quero que o paciente pense que, se a profilaxia é assim, claro que para o paciente é a limpezinha, né? Se a limpeza é assim, imagine os outros tratamentos. Por isso que a gente começou a conversar falando que o simples tem que ser excelente. Se a gente não tem um simples que seja excelente, não tem. A profilaxia, quando ela é diferenciada, única, que é o básico do básico, que é o cotidiano, que é o que tem de todos os dias, se a prof é assim, imagine os outros tratamentos. E eu sei de algumas especialidades que já vivem de profilaxia, como, por exemplo, a odontopediatria. A odontopediatria vive de profilaxia. A odontopediatria faz profilaxia todos os dias. A odontopediatria sobrevive de uma profilaxia apaixonante para os pequenos, mas quem faz para os gente grande sou eu. Esse é o propósito do Pério Start. Conseguir chegar à profilaxia de R$400. R$400 por quê? Porque vai valer, porque o paciente vai estar apaixonado por isso, porque ele vai sentir que isso é diferente, que isso vale a pena. Então, é a assinatura do seu tratamento. E se você não está sabendo disso, é porque as coisas não tão legais, você não está sabendo adaptar isso para o dia a dia.